Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu segundo vídeo aqui nesse canal, onde eu quero compartilhar um pouco mais sobre vocês, sobre a fertilização in vitro, sobre a Duchenne, sobre a gestação do Zion, que tá aqui no forninho, e tudo que a gente vai viver com ele aí pela frente. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo do canal, corre lá, vamos ver se meu produtor aqui vai conseguir, meu produtor Wesley, vai conseguir colocar o cardzinho aqui em cima, você já clica, senão você vem aqui no meu canal e vai lá no primeiro vídeo, tá bom? Bom, mas vamos pro assunto aqui desse segundo vídeo, que é sobre quando a gente realmente começou a agir aí no processo pra gente poder começar tudo isso, né? Então, o primeiro passo nosso foi marcar a consulta lá no Dr. Arthur Dzick, o nosso médico, foi indicado pela minha ginecologista, a gente foi lá, a gente confiou aí e deu super certo, né? Mas a gente já tinha o contato dele há muito tempo e a gente enrolou por muito tempo pra mandar mensagem, pra marcar uma consulta. A gente não, né? Eu enrolei mais, o Wesley sempre queria, mas eu confesso que eu tinha um pouco de medo. Até que em outubro do ano passado a gente foi fazer uma viagem, comemorar nosso aniversário de casamento, a gente conversou sobre muitas coisas e a gente voltou decidido de marcar essa primeira consulta. Então, no dia que o Wesley ligou lá pra marcar e ela já falou que tinha pra semana seguinte, eu já fiquei desesperada, falei, meu Deus, mas tão rápido assim, eu achei que daqui a 2 meses ia marcar a consulta, né? E eu fiquei muito pensativa, reflexiva, ao mesmo tempo que eu tava feliz que a gente ia começar. O medo estava muito maior do que a minha alegria. E por eu estar com medo do processo, já veio a culpa da maternidade, que vocês que são mães já devem conhecer. Então eu já ficava com o peso da culpa pensando, caramba, mas eu tô com medo, mas eu não quero ter filhos, será? Será que eu não amo meus filhos? Será que eu não vou amar meus filhos? Enfim, foi no dia que ele marcou a consulta, tudo isso passou pela minha cabeça. Uma explosão de sentimentos. Uma explosão de sentimentos que eu acho que define muito bem a maternidade, né? Mais pra frente eu vou poder dizer isso melhor pra vocês. Mas, enfim, marcamos a consulta pra semana seguinte. E eu tinha medo das injeções, eu tinha medo de não dar certo, mas o meu maior medo que eu tinha, realmente abrindo meu coração e sendo muito vulnerável pra vocês aqui, o maior medo que eu tinha de chegar no médico é ele mandar eu emagrecer 30 quilos pra poder fazer uma fertilização in vitro. Ele falou alguma coisa sobre o meu peso e a questão com o meu peso é uma coisa que eu já venho lutando há muito tempo, não é uma questão fácil pra mim, emocionalmente, psicologicamente falando, mentalmente falando, né? Não é simplesmente fechar a boca e, o médico mandou emagrecer 30 quilos, então vou lá emagrecer 30 quilos. Não. Então, meu maior medo era chegar lá, e não sei se você já assistiu This Is Us, mas quando a Kate chega lá pra fazer uma fertilização in vitro, os médicos mandam ela emagrecer. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, será que ele vai mandar eu emagrecer? E aí, se ele mandar eu emagrecer, aí que eu não vou conseguir emagrecer mesmo e tal. E esse era um dos meus maiores medos. Realmente, abri meu coração pra vocês aqui agora, porque eu não sou muito de falar sobre isso. Mas enfim, a gente chegou lá na primeira consulta, ele foi ótimo. O Dr. Arthur, ele é incrível, ele acolheu a gente, ele entendeu a nossa história. Aí o médico não falou nada sobre a questão do peso e eu perguntei pra ele, eu falei, tem que mudar alguma coisa na alimentação, o que você acha? Ele falou, olha, eu já imagino que você tem uma luta, eu comentei alguma coisa por cima. Aí ele falou assim, eu imagino que você já luta contra isso, então é só você buscar o equilíbrio e mantenha aí o que você já tá fazendo. Nossa, ele ter falado aquilo pra mim deu uma vontade de me afundar num prato de alface, olha que eu nem gosto de alface. Mas enfim, ali o meu primeiro medo já foi vencido, já amei aquele médico pra sempre, né? E aí ele passou as instruções pra gente continuar o processo. E as instruções pra gente continuar o processo seria falar com o laboratório de genética pra gente entender o que a gente precisaria fazer pra poder fazer o estudo dos embriões. Como o intuito da nossa fertilização in vitro era justamente estudar os embriões antes de colocar pra ver se tem a Duchenne, se tinha Duchenne ou não, a gente precisaria fazer o que eles chamam de sonda. Bom, vou tentar explicar para vocês um pouquinho sobre o que é essa sonda, porque até hoje é uma ideia um pouco abstrata na nossa cabeça também. Mas é um pré-estudo que precisa estar pronto para quando fossem feitas as biópsias dos embriões, quando a gente tivesse um embrião lá na fase que precisava estar, de blastocisto, eles faziam a biópsia e mandavam para essa sonda para fazer análise genética do embrião. Então, para fazer essa sonda foi necessário pegar o meu DNA, o DNA do Wesley, do meu pai, da minha mãe, e aí eles começaram a fazer aqui no Brasil, depois eles mandaram todas as nossas informações genéticas lá para a Espanha.
Então, os cientistas, médicos, biólogos, sei lá quais profissões que eles são, da Espanha, que trabalharam duro nisso para conseguir fazer essa sonda. E não é nada simples, é realmente uma coisa de sequenciamento genético, de códigos. É uma coisa muito doida, por isso que ainda é muito abstrato na nossa mente entender melhor o que é isso. Sem essa sonda, não seria possível realizar o estudo para saber se tinha Duchenne ou não. A única opção que teria seria estudar o sexo do neném, do embrião, para saber se é menino ou menina, para que eu pudesse ter meninas para não ter a doença, para que ela pudesse ser somente portadora, assim como eu sou. Mas eu não queria ter filhas portadoras e nem não ter a chance de ter filhos meninos. Então, realmente, Deus foi muito bom aí nos dando a oportunidade para que isso desse certo. Foi realmente uma fase muito complexa. Acho que eu posso dizer que foi a fase aí mais complexa e mais difícil de todo o processo, mas que Deus esteve com a sua mão nisso. E por que minha família não precisou? Porque a mutação tá do lado da minha família, né? É isso? Será? Acho que é, né? Acho que sim. Que a mutação tá do lado da minha família. É do lado da família da minha mãe também, mas meu pai também fez. E, sei lá, eles só pediram os meus pais que fossem. Aí o laboratório entrou em contato comigo e pediu todos os exames que a gente tinha, eu mandei. E eles falaram o seguinte, olha, Stephanie, a Duchenne já é uma doença rara, e o caso da família de vocês é o mais complexo que tem da gente estudar a nível pré-implantacional. Então a gente vai fazer uma tentativa de realizar essa sonda. Aí começou todo um processo de novo, né? Beleza, então é o seguinte, a Duchenne existem 3 tipos de mutações genéticas. Um é a deleção do exon lá, o negócio, outro é a multiplicação e o outro eu nem sei o que é direito. Mas enfim, a gente descobriu que na nossa família é a multiplicação desse exon, ou seja, entre as 3 mutações, a nossa é a mais difícil de ser estudada. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito chateada com Deus. Eu comecei a questionar a Deus. Eu quis questionar a Deus, mas eu sabia que eu não podia, né? E o sentimento que eu tive foi praticamente o mesmo de quando eu descobri que eu sou portadora. Eu senti como se fosse um abandono, senti que era tudo muito mais difícil pra mim. Mas não foi com a mesma intensidade, porque ainda não era um diagnóstico fechado, né? E também porque eu aprendi muitas coisas depois que eu descobri que eu sou portadora, passei por muitos processos com Deus, né? E aí eu falava pra minha mãe, caramba, eu não acredito e tal, tipo, eu achava que a vida era muito injusta comigo, né? E minha mãe falou, Deus tá querendo te fazer mais forte. Eu falava, mas Deus quer me fazer o Hulk? Não é possível e tal, né? E aí eu anotei algumas coisas nesse dia que eu fiquei muito chateada com Deus. Eu tava escrevendo no meu bloco de notas do celular. E eu anotei algumas coisas que eu queria ler pra vocês aqui, do que eu tava sentindo naquele momento, né? Bom, vou ler uma parte aqui que é muito legal, que fala assim, resumindo, ontem eu descobri que existe uma chance deles não conseguirem realizar o estudo nos embriões. E caso isso aconteça, a única forma que eu posso fazer a FIV é para escolher ter meninas, mas eu não quero isso por alguns motivos. Eu vou ler o primeiro pra vocês. Eu sempre tive o sonho de ter filho menino. O Zion tá aqui. E não todos, mas pelo menos um. Não sei se é porque eu sempre fui molecona, se é porque eu quero ver Deus sendo Deus, me dando um filho saudável. Eu sonho com o Zion. E a gente nem imaginava que realmente a gente teria o Zion, né? Mas enfim, já tô dando spoiler do final da história aí, né? Uma parte eu digo assim, caramba, isso me dá raiva, me dá vontade de chorar, de gritar, de brigar com Deus, dá vontade de desistir de tudo, de largar tudo, de esquecer de tudo, sei lá. Bom, aqui eu realmente coloquei os meus sentimentos em palavras, só pra você entender que não foi simplesmente fazer uma fertilização in vitro, tomar umas injeções, engravidar e celebrar. Não, são processos com Deus que eu passei, por isso que eu quero muito compartilhar isso tudo com vocês. E em cada sentimento, cada pico de emoções, Deus ia trabalhando algo no meu coração. Aí eu escrevi assim em outra parte. Ao mesmo tempo que eu sei que não tenho direito nenhum de questionar a Deus, o que eu mais quero fazer é isso. Sei que tudo que eu faço por ele não é nada perto do que ele merece, mas mesmo assim, eu, cheia de orgulho, inflada pelo meu ego, acho que eu merecia algo, sabe? Fico achando que Deus tem a obrigação de fazer do meu jeito, mas ele não tem, e eu sei que ele continua me amando. Na verdade, essa é mais uma prova que ele me ama. Quando Bom, você escreveu isso? Nossa, entrevista, assim? Eu escrevi isso no dia 1º de novembro de 2022. E aí no final de tudo isso que eu escrevi, tem muito mais coisa aqui, enfim. No final de tudo isso eu comecei a escrever uma oração. E no meio, enquanto eu escrevia essa oração, Deus foi ministrando algo no meu coração. E eu ia escrevendo essa oração e eu escrevia, Senhor, me perdoa porque Ele tá no controle, por ter raiva do Senhor e não sei o que do Senhor e tal. Enquanto eu tava orando,
e ao mesmo tempo ouvindo aquela canção, mesmo sem entender, eu confio em ti, Deus foi falando pra mim, filha, eu sou sim o seu Senhor. Eu tô no controle de todas as coisas, mas eu também sou o seu pai. Além de eu ser o seu Senhor, de eu ser soberano, da minha vontade ser soberana, eu também sou seu pai que quer te abraçar, que quer te dar colo, que quer te trazer um aconchego, que vai te trazer proteção. Eu também sou o seu pai que se importa com os seus sentimentos. Então Deus ministrou isso no meu coração, naquele momento eu chorei muito. E aí a minha oração que eu tava escrevendo, Senhor, Senhor, Senhor... Aí eu comecei a escrever, pai, eu sou sua filha amada. Pai, Abba, pai, o Senhor é o meu pai, o Senhor me ama, o Senhor me quer bem. O Senhor se importa com os meus sentimentos, me abraça, me dá colo. O Senhor não é só Senhor que manda e impõe ordens. O Senhor também é pai, paizinho, amor, se importa. Bom, o que eu quero trazer pra você, com tudo isso que Deus ministrou no meu coração nessa situação, é que Ele é o seu Senhor, sim, se você der lugar pra Ele ser o seu Senhor, pra Ele comandar a sua vida. Mas ao mesmo tempo Ele é o seu pai. Ele não é aquele juiz carrasco, velhinho, de cabelo branco, que vai estar lá apontando o dedo pra você, mas ele é o seu pai e ele quer te abraçar nos momentos difíceis que você tá passando. E ele sabe que o momento difícil que você tá passando é pra gerar um testemunho, pra que a glória dele seja manifesta e pra que você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu passei por tudo isso, não foi nada fácil e... para que hoje eu pudesse estar contando esse testemunho para vocês. Hoje o Zion tá aqui, crescendo no meu ventre, saudável, graças a Deus. Mas não foi fácil o processo, mas Deus esteve ali comigo, com o meu pai, me dando esse suporte. E aí a gente foi lá fazer essa sonda genética, foi eu, Wesley, meu pai, minha mãe, até os cachorros foram junto. A gente fez o exame de sangue, todo mundo, e demoraram 45 dias para ficar pronto. Então isso foi no dia 1º de novembro, eu escrevi tudo isso. E a gente vai receber essa resposta no dia 28 de dezembro, entre Natal e Ano Novo. Todo dia, entre esse meio tempo, eu abria meu e-mail para ver se tinha alguma novidade. E realmente eles mandaram no último dia do prazo, dia 28 de dezembro. E nesse meio tempo, isso daí foi logo no comecinho do processo que eu escrevi, Deus trabalhando no meu coração que Ele era meu pai. Depois teve a conferência do Legacy, onde Deus me deu várias palavras que Ele me daria filho, sim. Foi muito louco isso daí, depois eu compartilho com mais detalhes. Mas... depois da conferência, quando Deus me deu as palavras, eu fiquei muito mais confiante. Mas mesmo tendo uma palavra de Deus, tinha momentos que eu esquecia disso. Que eu não trazia à memória aquilo que me dava esperança. Tinha momentos que eu pensava, mas se não der certo, como é que vai ser e tudo mais. E aí Deus vinha e me trazia à memória. Então eu escrevi tudo que Deus falou comigo ali naquela conferência, eu ia lá e lia isso. Então é importante que você lembre das palavras que Deus já te deu. Porque o que Deus falou no claro... Então, naquele momento ali que eu tava na conferência, adorando a Deus e cercada de pessoas, tava super animada, era um momento claro ali, Deus falou no claro. Mas no momento que eu tava no meu quarto, pensando se ia dar certo ou não, era um momento escuro, né? Tava ali tudo meio assombroso, sem saber o que ia acontecer. Mas o que Deus falou no claro, continua valendo no escuro. Então não se esqueça disso. Não se esqueça das palavras, das promessas que Deus já liberou sobre sua vida. Enfim... essa foi uma fase que a gente passou aí do processo no dia 27 de dezembro, como você já deve imaginar, né, que o Zion está aqui. Nós recebemos a resposta de que sim, foi possível realizar a sonda, eles conseguiram, por mais difícil que tenha sido, independente se era a mutação mais difícil de todas, mas não depende do tipo de mutação, não depende do tipo de doença, nem dos cientistas e biólogos que estavam fazendo isso, mas tudo dependia da vontade soberana de Deus. Então não importa o problema, não importa a situação, o que importa é quem Deus é. E Deus, ele se mostrou como um bom pai que dá coisas boas aos seus filhos. E aquele foi um dia de comemorações, nós descobrimos que seria possível sim a gente fazer a fertilização in vitro e fazer o estudo. Esses resultados indicam que o PGT-M para detectar o upload em risco ligado a GNDMD é possível nesse casal. É possível, tipo, dá pra fazer. Ah, glória a Deus. O PGT-M, o teste. Glória a Deus, meu amor. Você resolver, então. Bom, é isso que eu queria contar pra vocês nesse vídeo, pra não ficar muito longo. Tenho muito mais processos aí pra contar pra vocês nos próximos vídeos. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e compartilhe. Por favor, eu peço pra vocês mais uma vez, compartilhe esse vídeo, o outro, compartilhe esse canal, porque o meu objetivo aqui é compartilhar do que Deus tem feito e também trazer informações sobre a fertilização in vitro, sobre a Duchenne, porque não se encontram muitos conteúdos sobre isso por aqui. Então compartilhe, por favor, e muito obrigada por você ter ficado comigo aqui até o final. Deus te abençoe!